Vamos tomar um café comigo? Hoje, dia 17 de julho, faz um mês que eu estou morando sozinha. Eu tenho 23 anos, eu tô amando morar sozinha e vim nesse vídeo de hoje mostrar algumas coisas que ou eu queria muito ter feito, ou que eu fiz e eu super recomendo que vocês façam também, ou então só contar a minha experiência e tudo mais. Eu acabei de chegar ao trabalho. Hoje eu entro de férias, no caso segunda-feira, né? Mas hoje foi meu último dia. E eu amo passar um café. Eu fiz uma garrafa de café. E cozinhando o que eu vou jantar, ou o que eu vou fazer e tudo mais. Então hoje eu vi uma receitinha no TikTok e eu vou fazer. E enquanto isso eu vou contando aqui pra vocês como é que tá sendo esse mês. Eu tô querendo fazer esse vídeo desde quando fazia uma semana que eu tava morando sozinha. Só que eu falei, cara, eu acho que eu preciso viver mais coisas, assim, tipo, tá faltando uma coisa ou outra, assim. E aí hoje eu falei, cara, hoje faz um mês, eu acho que hoje é o dia perfeito, assim, pra falar sobre. Que além de fazer um mês, eu vou sair de férias, então vou ter tempo pra editar, vou ter mais tempo pra mexer no canal, que claramente ele tava parado. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Então acho que esse é um bom momento. Eu até anotei aqui no meu caderninho algumas coisas pra eu não esquecer, obviamente, mas não considero dicas, mas tipo, como é que foi comigo, sabe? Pode ser que ajude vocês de alguma forma. Nesse um mês morando sozinha, eu já tinha muita noção de coisas tipo mercado, ficar sozinha mesmo, ter uma rotina sozinha. Eu já tinha muito essa noção. Antes eu morava com a minha mãe. E eu sempre morei com a minha mãe a minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, eu moro com minha mãe. Mas nos últimos, 5 anos, eu acredito eu, uns 4 anos, a minha mãe fazia viagens longas, tipo de 3, 4 meses de ficar fora. Então, esses 3, 4 meses eu já me virava sozinha, de mercado, de comida, isso desde os 14 anos, né? Mas de tudo, então isso não me amedrontava em nenhum momento, assim. Eu tinha muita sede, na real. Eu queria muito, 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 muito. Foi e não foi do jeito que eu queria, porque tem um ponto ali que eu falo sobre o tempo, né? Então foi e não foi, mas eu acho que foi como tinha que ser, sabe? E isso é o mais engraçado que eu quero começar contando a história. Esse AP meu, o AP 104, ele tá numa localização perfeita pra mim, em questão de trabalho, em questão das coisas que eu me movimento. E eu montei todo o meu enxoval durante um ano, deu um ano e meio mais ou menos montando o enxoval. Porque eu me mudei agora em junho, eu comecei em janeiro do ano passado a montar o meu enxoval. E aí em janeiro desse ano eu conheci esse apartamento, conheci entre aspas, assim, mas tipo, eu soube que tinha apartamento. Eu tô morando sozinha de aluguel, e aí é outro ponto que eu vou falar mais pra frente também, sobre respeitar a sua realidade. Eu queria muito sair da casa dos meus pais, comprando algo, ou então já entrando direto em algo que fosse meu, né? Não aconteceu e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas demorei um pouco pra aceitar, né, amores? Mas aconteceu. Então, assim, em janeiro eu vi esse apartamento, muitas fotos, muitos vídeos, e eu fiquei. A localização, que era perto de uma academia que eu gostava, era perto do meu trabalho. Eu iria conseguir ir a pé pro meu trabalho, tanto ir quanto voltar, eu faço em 25 minutos pra ir, 25 minutos pra voltar. Só que como eu vou na academia antes, então é 15 minutinhos até a minha academia, depois mais ali 10, 15 minutinhos até o trabalho. Então, assim, é uma rotina perfeita pra mim. Então eu vi esse apartamento em janeiro, eu falei, eu quero esse apartamento pra mim. E é isso, eu vou mudar em junho pra esse apartamento. Não tinha apartamento vago, ou então dava algum erro em questão de imobiliária, ou dava algum erro meu mesmo, foi todo um processo pra eu conseguir regularizar algumas coisas da minha parte. E eu ficava tipo. E aí eu olhava muito do. Inclusive, um dos pontos é respeite o seu tempo e não fuja da realidade. Porque o que acontece? Quando eu. Eita, que eu tô cortando nada, né? Mas, tipo assim, quando eu queria muito mudar, eu falei assim, em junho eu vou e tá tudo certo, e é nós que heróis e sei lá o quê. Não, em maio eu iria, em maio. Gente, o meu siso que eu contei pra vocês
Tava só o caos. Tive que arrancar siso, que era pra eu arrancar em julho, nas minhas férias. Não consegui mudar. E aí, em questão de realidade, era tipo assim, ó, eu via que financeiramente cabia no meu bolso e eu olhava outros lugares, não me brilhava os olhos, eu falava, cara, eu não consigo me imaginar aqui. E também era assim, não bate o tempo, não bate a. Cara, não ia assim. Eu falei, cara, ou eu vou pra esse apartamento ou eu não vou pra lugar nenhum. Mas, tipo assim, eu até brincava, assim, com alguns amigos, de tipo assim, eu tô pedindo tanto pra Deus, para o universo, pras forças que a gente tem, aquele apartamento que ele vai me dar por dó. Do tanto que eu queria. Assim, se vocês forem ver, não é o melhor apartamento da face da Terra, mas eu me via muito aqui. Eu falava, gente, a minha vida aqui, por esse momento, por essa fase que eu tô passando agora, é esse apartamento. E eu queria muito, assim, depois que eu coloquei na minha cabeça, gente, vocês não têm noção. Eu falei, gente, vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. E aí, aconteceu a parada do dente, não foi no tempo que eu queria. E eu falei, eu vou mudar em maio, né? Daí aconteceu as coisas dos dentes, eu falei, eu não vou conseguir mudar. E aí eu me desesperei, chorei horrores e tudo mais. E aí eu falei, cara, e agora? Eu vou gastar dinheiro e tudo mais. Enfim, passou, deu tudo certo. Uma semana antes de eu mandar mensagem pra imobiliária. Não, na semana, tipo, na terça-feira, quarta-feira, eu mandei mensagem pra imobiliária. Não, eu mandei mensagem na quinta. Terça, quarta-feira, eu fui no centro. Gente, coisa de papo de maluco, juro pra vocês. Eu fui no centro, saí do meu trabalho, mesmo vestindo, veio meu mochilinha, fui até o centro. E aí eu ia nas lojas, eu falava assim, eu queria saber o valor desse. Porque eu já tinha visto várias coisas pela internet, só que eu queria ver o que tinha de loja física, se tinha descontos, se eu conseguia alguma vantagem, em questão de benefícios mesmo, e pra eu ver além do que tá na internet. Então eu fui na loja e falei assim, é que eu queria ver uma cozinha assim, 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 com essas medidas. Daí a pessoa falou assim, com essas medidas, tipo, bem em cima, porque eu só conhecia o apartamento por fotos, eu ainda não tinha vindo aqui. E aí eu fui na loja bem pimposa. Fui em várias lojas. Onde é que é pra gente calcular o frete? Aí eu falava o bairro. Mas que cor que tu quer? A cor era de menos, né? Mas o tamanho. Mas isso é o quê? Mas é assim, é assado. Mores, alguém avisa que eu não tinha nem um apartamento, não tinha nem falado com o imobiliário ainda direito? Pois é, eu tava nas lojas já fazendo isso. Tudo bom, tio? Eu falo pra vocês, gente, quando eu coloquei na minha cabeça que ia ser aqui ou ia ser aqui, eu falei sério. Daí na quinta-feira eu falei com a imobiliária, daí deu tudo certo. Na sexta-feira marquei de vir visitar o apartamento. Eu lembro de ter entrado por essa porta e falei, não era o que eu imaginei. Tum, 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 tum. Aí eu falei, ai que déjà vu. Enfim, eu falei, gente, não foi isso que eu pedi, mores. E aí eu vim sozinha, e eu fiquei tipo, como é que eu vou rever aqui? E aí eu fiquei, era 2 horas que pediam visitar, e aí eu fiquei, gente, 3 peças, e eu fiquei. E aí eu comecei a imaginar as minhas coisas aqui dentro. Falei, gente, esse apartamento cabeu certinho, certinho, é pra mim. E é isso. Daí eu saí daqui, fui até a imobiliária levar a chave e tudo mais. Eu falei, não era como eu imaginava, mas é lá. Tipo, é o meu lugar. O cachorro latindo. Lá, assim, é o meu lugar, é o meu cantinho, que é como eu carinhosamente chamo aqui, porque é bem pequenininho. O cachorro não tá me ajudando. Mas eu falei, cara, é lá que eu quero ficar, assim. E é isso. E aí as coisas foram andando e foram indo, tal. E hoje faz um mês que eu estou aqui, muito feliz. Foi 1 ano e meio imaginando muito como seriam esses meus dias, de usando as minhas coisas. Eu lembro quando eu fui desencaixotando algumas coisas, eu falava assim, cara, o dia que eu usar. Ai, eu vou chorar. Eu ficava pensando, tipo, quando eu usar essas coisas, quando eu poder usar o meu jogo de talher, quando eu poder usar tal coisa. Algumas coisas, não é nem que eu não lembrava, mas eu falava, cara, vai me fazer muito bem. Em questão de coisas pra casa, eu não tinha, assim, eu não senti falta de muita coisa. Tipo assim, coisas que eu fui sentindo falta, coisas de adaptação. Tipo, eu ganhei uma máquina de lavar, que a mangueira é uma mangueira padrão. E aí eu precisei comprar uma mangueira maior devido ao tamanho da casa e tudo mais. Então, assim, não tinha, assim, porque eu esqueci. Gente, eu imaginava todos os dias, antes de dormir, eu imaginava assim, quando eu chegar ao trabalho,
vou poder passar meu café e fazer minhas coisinhas, sabe? Todo dia eu imaginava. Eu não conseguia pensar em outra coisa. A minha vida nesse 1 ano e meio foi pensando como é que vai ser a minha rotina quando eu estiver morando sozinha, sabe? Eu sou muito chata com organização, então, tipo, de querer as coisas organizadas, de imaginar as coisas e tudo mais. Assim, tá sendo um sonho, gente. Já paguei meu primeiro aluguel, paguei as primeiras contas e tá sendo incrível, assim. E pensar que, tipo, isso aos 23, se eu falo isso pra Emanuele de 20 anos, ela enlouqueceria. Porque eu fui ter essa mente de querer sair de casa faz muito pouco tempo, assim, antes eu não pensava nisso. Eu pensava muito em ter algo e tudo mais, em construir algo, seja sozinha ou seja com alguém. Mas não era algo muito palpável, eu pensava muito em pra frente, sabe? Só que hoje eu vejo que eu necessitava morar sozinha, tipo, era o que eu mais queria, era o que eu mais realmente precisava, sabe? E tá sendo incrível esse mês. E as primeira dica que eu queria deixar, primeira dica, ou enfim, como você queira deixar. Ah, eu tô comendo um chocolatinho também, com café, eu amo. A primeira dica que eu tenho, ou então o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu trago é: nem tudo vai ser como a gente quer, por mais que a gente planeja muito, muito assim. E eu digo isso por pura experiência própria. Tipo assim, tem coisas que eu pensei dias e mais dias e chegou na hora deu errado. E tipo, não foi porque eu faltei de planejamento ou porque eu fiz errado, não. É só porque não era pra ser daquela forma, entendeu? Porque, tipo, eu guardei dinheiro pra esse momento, tudo que eu pude fazer à vista, eu fiz à vista. E mesmo assim eu ficava pensando, meu Deus, eu queria ter guardado mais, mas, de novo, não querendo fugir da minha realidade. Foi o quanto eu pude naquele momento. Você ficava pensando, eu queria ter um dinheirinho a mais, assim, sabe? Mas o que eu guardei foi dentro da minha realidade e também me saciou, sabe? Foi o que foi preciso para aquele momento, tanto que não passei perrengue algum, entendeu? E eu sou muito grata por isso, por esse planejamento, por toda essa oportunidade que minha própria família mesmo me deu em questão de apoio, de tipo, eu não precisei sair às pressas, ou então foi algo de briga ou algo assim, sabe? Não, zero foi isso, zero. Então foi algo muito tranquilo, assim. Eu senti uma paz muito grande quando comecei a morar sozinha. Isso parte pro nosso segundo ponto que eu já falei, mas é respeite o seu tempo e não fuja da sua realidade. Tipo, eu queria muito que fosse maio, eu queria que fosse maio, eu queria que fosse maio. E aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas se acontece a questão do dente em julho, eu vou estar sozinha, tem escada, talvez meu pós não teria sido tão bom como foi estando na casa da minha mãe, que eu tive total 100% apoio. Sempre tive muito desafio com dente, eu sempre tive que ir pro dentista, sei lá, por mil e um motivos, tanto que eu sou muito chata, eu sempre tô indo de 2 vezes ao ano pra limpeza, mas qualquer coisinha eu já tô correndo, sabe? Por essas questões mesmo, com medo, assim, eu tive por um longo período, infelizmente, eu fiquei sem um dentista por traumas mesmo. Alguns profissionais me trataram muito mal quando criança. E aí eu não conseguia ir mais. E aí depois de adulta eu fui tratando isso e tudo mais. Hoje eu tenho um conhecimento que não é todo profissional que é igual, mas quando criança eu não tinha esse conhecimento. Então, hoje eu vejo quão bom foi, sabe? Que aconteceu a questão do siso lá naquele mês. Questão financeira também, que bom que eu não tava pagando aluguel naquele momento. Então foi muito bom mesmo. E terceiro ponto, ou dica que vocês queiram aceitar, é se imagine morando num lugar. Se você entrar em uma casa, num apartamento, num geminado independente, você não consegue imaginar a sua rotina lá, esse lugar não é pra você. Se você não consegue se adaptar, eu não consigo, não tem como, esse lugar não é pra você. E eu fazia muito isso, por exemplo, eu não tenho TV. E aí eu tava em casa pensando, falei, cara, me imaginando num AP. Detalhe, sem dar nada certo, mas esse AP já era meu. Eu me imaginava tanto que eu falava assim, cara, eu tô sem TV, mas como tem aquela parede lá, um projetor vai me ajudar muito e tudo mais. Aí eu pesquisei bastante, comprei um projetor e hoje ele é o meu xodó, tipo, eu usei até na casa da minha mãe e tudo mais. Só que, tipo assim, ele é muito versátil, eu consigo usar ele aqui na sala, na cozinha, eu consigo usar no quarto e tem me servido tanto, tem sido meu amiguinho, eu tenho conforto, sabe? Se imaginar na casa é ter um lar, sabe? E tudo mais. Ai, tá sendo muito bom. Dá pra ver que eu tô feliz? Dá pra ver, né? Eu não paro de chorar. E é de felicidade, com certeza. E por último, mas não menos importante,
Você não está sozinha ou sozinho. Por mais que na maioria do tempo, sim. Morar sozinha nesse um mês foi gigante pra mim. Eu amadureci em questão de tipo, ou eu faço, mas isso já vem desde a minha antiga terapeuta, assim, ela sempre me ensinou muito e ela sempre me incentivou muito. Ela sempre falou: eu super te imagino morando sozinha, eu super acho que você dá conta. Tudo que você me traz, a minha antiga psicóloga ficou comigo durante 4 anos, lembrando que eu tenho 23 anos, então ela pegou fases muito importantes assim na minha vida e ela acreditava muito nesse meu potencial. E é aí que entra de você não estar sozinha. Ai, Mari, mas eu tô mudando por conta de uma briga com meus pais, a briga com quem eu moro e tudo mais. Cara, tu vai ter que contratar alguém pra fazer tua mudança. Tu não tá sozinha. Ah, mas eu vou conseguir fazer sozinha a mudança. Tu vai ter que contratar alguém pra montar. Se você for montar sozinha, você tem as ferramentas, senão você vai ter que precisar de um vendedor pra comprar. Você não vai estar sozinha nunca, sabe? Graças ao bom Deus, ao universo, seja lá todas as forças que nos rodeia, eu tenho amigos muito bons, eu tenho um relacionamento muito bom. A minha noiva, ela mandou flores no dia 17 de junho. O meu amigo, ele não pôde estar aqui no dia 17, assim, com minha noiva, até porque eu me mudei, gente, dia de semana, ninguém podia estar, mas minha mãe e o namorado dela estavam aqui, a gente passou o dia aqui e eu não tava sozinha, por mais que eu estivesse morando sozinha. E durante o dia eu recebi mensagem de vários eventos, eu não contei pra muita gente, muito por a questão de, tipo, eu preciso desse momento realmente sozinha. E aí eu entendi que eu nunca vou estar sozinha, sabe? Então vários amigos mandaram mensagem dizendo, perguntando se precisava de ajuda, que tava muito feliz por mim, teve gente que mandou dinheiro, tipo, eu não posso estar aí, eu não consigo estar aí, mas eu quero te ajudar de alguma forma, sabe? Eu ganhei coisas também, não dá de ver, mas da mudança você não vai estar sozinho, então, tipo assim, toda vez que eu vou lavar roupa, eu vou sempre lembrar da minha madrinha, porque foi ela que me deu esse presente, sabe? A minha mãe me deu várias coisas da minha casa. Meus amigos do trabalho, hoje mesmo eu ganhei uma toalha que tem o meu nome, sabe? Quem trabalha comigo o tempo todo, não, tu precisa de ajuda, mano, você quer alguma coisa, mano, eu tô aqui, sabe? Então eu tô dormindo sozinha, eu tô tendo minha rotina completamente sozinha, pagando minhas contas, indo no mercado, indo na farmácia, fazendo toda a minha rotina. Tô aqui, por exemplo, agora, sozinha, mas eu sei que eu não tô sozinha, sabe? Eu sempre tive muito medo de achar que eu fosse uma péssima pessoa, assim, sabe? E morando sozinho, tô vendo que eu sou legal pra caramba. A gente não tem como estar sozinhas, nós não somos seres que não são sociáveis, sabe? No primeiro dia eu já conheci a gatinha do prédio do lado e ela é uma fofa. E eu falei, cara, eu não tô sozinha mesmo. Morar sozinha tá sendo gigante pra mim. Eu tô amando. Se hoje eu pudesse dar a dica pra Emanuele de 20 anos, dica não, mas se eu pudesse falar alguma coisa pra Emanuele de 20 anos, aos 23 você vai estar morando sozinha e você vai estar vivendo um sonho e você vai estar crescendo. Nesse mês, agora de julho, eu tô morando sozinha. Eu me formo na faculdade. Eu tô tendo férias de um emprego que eu vou fazer há 6 anos. E eu trabalho naquilo que eu sou formada. E eu tô na mesma área desde os 16 anos. E, cara, isso vai muito além, assim, muito além. Tem uma amiga minha que ela sempre fala de onde eu venho, onde eu tô é gigante. E eu acho que isso faz muito sentido. De onde eu venho e de toda a minha história, pouquíssimas pessoas sabem toda a minha história, mas quem sabe que onde eu tô é gigante. Mas é isso. Se fosse pra deixar uma dica pra vocês, assim que vocês puderem, assim que vocês tiverem condições psicológicas também, continuo com o tratamento psicológico, mas também financeiro, que é muito importante. Não trouxe assim tão certinho como é que eu fiz a questão do enxoval, a questão do financeiro, mas eu posso trazer. Tenha essa experiência, acredite em você e acredite naquilo que você quer. Eu acreditei muito nesse apartamento, muito. E hoje eu vivo um sonho nele. Beijo!